Fala tropa, aqui é o Jansen e hoje vamos falar sobre o que é renda variável no caminho aí dos investimentos. Então, como aqui o papo é reto, vem comigo que nesse vídeo eu te explico. Então, tropa, o que é renda variável? A renda variável é o tipo de investimento que você não tem como, fixar o seu lucro antes mesmo de você realizar ali o seu investimento, tá? Então, a renda variável, resumidamente, o que pode acontecer? Você pode ganhar ou você pode também perder. Por isso que ela é chamada de renda variável. Então você pode realizar um investimento e mesmo assim ele cair. A gente vai dar alguns exemplos aqui de renda variável, tá? Na bolsa de valores, no mercado de capitais, tá? Então, colocar o conceito bonitinho aqui para vocês, tá? Que é o que? A renda variável, em contraponto com a renda fixa, né? Os ativos, né? Eles são a remuneração com relação a eles, né? E o retorno com capital não é dimensionado, não é garantido, tá? No momento da aplicação. Então, podendo variar ali positivamente ou negativamente, tá? De acordo com as expectativas do mercado. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma ação do setor de petróleo. Uma Petrobras, por exemplo. Então, a ação da Petrobras é uma renda variável, é um tipo de investimento de renda variável. Por quê? Vamos supor que acontece o impeachment no Brasil. Geralmente as ações perdem valores. Por quê? Envolve risco. Então, quando a gente fala de renda variável, a gente tem que sempre lembrar da palavra risco. Ou seja, a palavra risco, junto com o sentimento do mercado, né, o sentimento das pessoas que estão, dos investidores, o sentimento dos investidores é que fazem essa renda se tornar variável. Tá? Então, se começa um processo de impeachment no Brasil, os investidores ficam céticos. Caramba, o que pode vir? Aí começa a vender. Quando começam as vendas demasiadas nos ativos de risco, né, da renda variável, o preço começa a cair. Vamos dar outro exemplo. Vamos supor que a Rússia, que é a maior produtora de petróleo do mundo, cisma lá de falar assim, eu vou produzir muito agora, eu estou muito louco, vou produzir tudo que eu posso. O preço do petróleo vai começar a cair. É uma commodity. Então, o lucro da Petrobras pode cair. Por quê? Um país que é super produtor resolve, do nada, começar a produzir muito mais. Acontece com o quê? Lei da oferta e da demanda, o preço começa a cair, porque começa a ter muito petróleo no mercado. Esses aí são os exemplos de renda variável. Tá? Então, as ações, por exemplo, que são investimentos de renda variável que você tem que sempre lembrar. Envolve o risco e envolve o sentimento, a expectativa do mercado naqueles ativos, tá? Ou seja, os investimentos de renda variável são aqueles que possuem uma aplicação financeira cuja rentabilidade é desconhecida, tá? Então, quando você pisa na renda variável, você já está indo por caminhos desconhecidos aí, se você é um investidor que investe em renda variável, tá? Então você não tem a possibilidade, de saber o valor final da sua rentabilidade. Você até espera que seja uma rentabilidade boa, mas você não tem certeza. Então o futuro é incerto, mas as possibilidades de ganho na renda variável são muito maiores. Exatamente pela relação risco e retorno dos investimentos. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui da renda variável, que é o exemplo das ações, como eu dei aqui, tá? Os fundos imobiliários, que são ali partes de imóveis, que são negociados na bolsa, quase parecido com as ações, só que em ativos imobiliários.
as criptomoedas, né, como a gente conhece aí o Bitcoin, por exemplo, a Ethereum. Então, são tudo ali ativos de rendas variáveis, tá? Inclusive também os câmbios. Então, o dólar, ele varia de acordo com ali as expectativas do mundo com relação à economia dos Estados Unidos, tá? Então, esse aí também é mais um exemplo aí de renda variável. Então você também pode, por exemplo, investir em dólar. Você pode investir em fundos cambiais. Tudo isso que varia, que tem essa variação, tá? São considerados aí ativos de renda variável. Tropa, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui desse vídeo, tá? Deixa aquele likezinho safado aqui pra gente e se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades e de todo o conteúdo educacional sobre finanças e investimentos aqui no YouTube. Beleza? Um abraço e tchau!